povo! Bom Hoje, dia. na nossa aula de geografia, a gente vai concluir o processo da Guerra Fria, explicando como chegou ao fim a União Soviética e entender de que forma os países do lado leste europeu, ou seja, do lado oriental, ficaram agrupados, organizados após o fim da União Soviética, ok? Então, bora lá, meu povo. Nós temos aqui o seguinte. Deixa eu pegar isso aqui. Os países do leste europeu, por que leste europeu? Como eu acabei de mencionar, são os países localizados do lado oriental, ou seja, eram os países socialistas. Eles formavam um território, ou seja, estavam localizados dentro da Europa. Então, era especificamente os países que eram aliados da União Soviética, que eram considerados socialistas e comunistas, ou seja, tanto a política como a economia era ligada, era baseado na questão da União Soviética. Esse termo, ou seja, essa palavra leste europeu, relacionava uma trajetória histórica e cultural com relação aos países da Europa Ocidental. O que isso quer dizer? Que o lado oriental, eles tinham uma cultura diferente do lado ocidental. Lembrando que vimos em aulas anteriores, aí eu vou sair daqui e vou voltar. Vimos nas aulas anteriores que o sistema capitalista do lado ocidental, o mercado, ele era livre, tinha concorrência, o trabalho era assalariado, as pessoas tinham direito a se expressar, tinham direito a praticar a sua religião, a sua cultura. Já do lado oriental, ou seja, os países socialistas, era tudo ao contrário. As pessoas, elas trabalhavam em comum, ou seja, coletivamente, mas quem se beneficiava eram os ditadores, eram os poderosos, o povo. Ele sofria na mão desses ditadores porque eles não podiam expressar sua opinião, eles não tinham direito a praticar a religião que eles queriam, eles eram perseguidos, aqueles que não praticassem a religião católica eram perseguidos, principalmente os judeus. Homens, mulheres e crianças eram tratados diferentes. Mulheres e crianças não podiam andar nas ruas sozinhos, teria que sempre estar acompanhado por um homem. Tinha toque de recolher. As mulheres que trabalhavam, muitas delas tinham que levar os filhos porque não tinham com quem deixar e os filhos acabavam trabalhando também de forma clandestina. Eles recebiam um salário, mas que o dono das fábricas, o dono das empresas, se eles quisessem pagar menos, eles poderiam pagar e ninguém tinha direito de questionar. Vimos também no decorrer das nossas aulas anteriores que no lado socialista, as pessoas que eram presas, elas acabavam sendo massacradas, elas sofriam punições, castigos. Oi? Meu povo? Oi. Alô? Eu sumi. Oi, não. Então, continuando. Oi, Samuel. Chegou atrasada, hein? Eu devia entrar na sala, hein? Tem que ser acompanhado pela Cristina. Bora lá. Então, recapitulando, as pessoas do lado soviético, eles sofriam grandes punições, uma delas, quer dizer, várias, né? Falei nas nossas aulas anteriores que elas eram colocadas de cabeça para baixo em água fervente, levavam choque nas partes íntimas, os dedos, eles eram quebrados com marteladas. Alguns homens, dependendo do que eles faziam, que era considerado grave, eles tinham os braços esticados, amarrados, e os pés, e aí eles iam puxando até deslocar as articulações. Tinha a questão da injeçãozinha, eles davam primeiro choque, colocavam na água quente, e depois, com a injeçãozinha, matava as pessoas. Tinha a questão também de colocar, aqui já é no caso das crianças, né? Eles colocavam as crianças dentro de um espaço, dizendo que elas iam tomar banho, e
A água que saía junto com o vapor acabava matando essas crianças sufocadas, envenenadas. Então, era a forma dele punir aqueles que faziam algo errado, aqueles que não agiam conforme os seus ditadores, ou seja, os seus líderes. Dúvida sobre isso que eu falei? Não. Não. Não? Então, bora lá. Qual a diferença de Ocidente ou Oriente? Ou seja, o lado ocidental ou o lado oriental. Nós temos o seguinte. Deixa eu mudar aqui a cor. República Democrática Alemã, conhecida como RDA. Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, Iugoslávia e Albânia eram países que pertenciam a que lado? Ocidental ou oriental? E aí? Ocidental. Ocidental. Isso significa que eram países capitalistas ou socialistas? Capitalistas. Exatamente. Foi o Gustavo que falou? Fui eu. Esses países integravam desde o fim da Segunda Guerra Mundial, chamado de Bloco Soviético. Então, o que você acabou de falar foi certo ou foi errado? E aí? Peraí, repete. Ó, eu falei o nome dos países e eu perguntei se eram capitalistas ou socialistas. Você falou o quê? Capitalistas. Não, peraí. Peraí, eu me confundi. Exatamente. A Polônia, a Olha Romênia e a Bulgária estão do lado da União Soviética. São. Todos esses países, eles correspondem ao lado oriental, ou seja, eles fazem parte do bloco soviético. Cuidado! Polônia foi um dos principais países de apoio à União Soviética. Ela foi ocupada depois da Segunda Guerra Mundial, né, pelos soviéticos. Isso. Hungria, Romênia, Bulgária, Iugoslávia, Albânia, todos esses países, eles eram soviéticos. Então, eles tinham apoio da União Soviética. E a República Democrática Alemã, conhecida como RDA, ela ficou do lado soviético após a construção do Muro de Berlim, que ficou conhecido como Cortina de Ferro. Cuidado, tenha atenção. Não disse nada. Aconteceu nada, passou despercebido. E aí, dentro do nosso grupo, com relação ao fim da União Soviética e o movimento que ocorreu antes dele se separar, formar 15 nações do território, nós tivemos alguns grupos políticos e alguns grupos econômicos. Por exemplo, o Comecon e o Pacto de Varsóvia. Eles eram grupos políticos ou grupos econômicos? E aí? Econômico. O Mekong e o... Comecon e Pacto de Varsóvia. Já vimos isso nas aulas anteriores. Os dois são... Um é um pacto econômico e outro é um pacto político. Um é o pacto econômico e o outro é o pacto político. Do lado socialista ou do lado capitalista? Os dois do lado socialista. Os dois são do lado socialista. Então, nós temos, ó, Comecon era um grupo politicamente ou economicamente? Economicamente. Comecon era um grupo economicamente criado para ajudar os países soviéticos a se reerguerem. Ou seja, eles distribuíam, eles davam dinheiro para que os países eles se reerguessem após os conflitos, após as guerras. Já o Pacto de Varsóvia, ele era um grupo político, existia aliança militar. Então, ele pensava o seguinte, a União Soviética tinha a seguinte visão: eu vou ajudar você financeiramente a reestruturar o seu país. Em troca disso, vamos ter uma aliança militar. Os seus soldados, junto com os meus soldados, o seu armamento, junto com o meu, vai proteger a nossa fronteira. Então, vamos ser o quê? Aliados. Aí na tela nós temos o seguinte: o Comecon foi criado em 1949. Tinha como objetivo integrar e proporcionar o desenvolvimento dos Estados-membros. Quem eram esses Estados-membros? União Soviética, Alemanha Oriental e entre outros países.
Quais são esses outros países? A gente acabou de ver anteriormente. Romênia, Polônia, Albânia, Tchecoslováquia e Iugoslávia, os países localizados do lado leste europeu. Isso era um pacto econômico. Já o Pacto de Varsóvia era uma aliança militar entre os países socialistas criado em 1955. Foi uma resposta desde o bloco a outra aliança militar dos países capitalistas. A gente viu no decorrer das nossas aulas, deixa eu sair daqui. Vimos no decorrer das nossas aulas que União Soviética e Estados Unidos, eles eram concorrentes e queriam mostrar a força que eles tinham. Queriam que os outros países percebessem que eles eram uma grande potência e que poderia se aliar a eles. Então, no lado dos Estados Unidos e no lado da União Soviética, eles criaram pacto econômico, criaram um pacto político, ou seja, um pacto militar. Um mostrando para o outro que ele sim poderia ter a mesma força ou até mesmo ir além disso. Uma dessas formas foi a corrida armamentista, viagem ao espaço, ou seja, um mostrando para o outro que ele tinha condições de mandar o homem à Lua, tinha condições de mandar um foguete fazer a órbita, ou seja, dar a volta no nosso planeta. Então, ambos mostraram que tinham condições de realizar, tanto na questão econômica como na questão armamentista. Aí vamos à pergunta. O grupo socialista, ou seja, o lado socialista, economicamente, era o Comecon e militarmente, politicamente, era o Pacto de Varsóvia. E do lado capitalista, qual eram os dois? Vocês lembram? Plano Marshall e a OTAN. Plano Marshall e OTAN. Qual era o econômico? Plano Marshall. E o político, o OTAN. Quando eu falo de político, vocês têm que lembrar que é com relação a soldados, a armamentos, ou seja, era uma aliança militar, porque naquele período eles tinham uma preocupação de proteger as fronteiras. Numa das nossas videoaulas, eu falei para vocês sobre a cortina de ferro, de que forma as pessoas elas eram críticas à ação tanto dos Estados Unidos como à ação da União Soviética, e eles criticavam em forma de história em quadrinho. Quem assistiu essa aula? História de quadrinhos. A gente viu Homem de Ferro, a gente viu o Homem de Ferro, vimos o Capitão América, Hulk, história em quadrinho, mas que por trás tem uma crítica ao movimento da Guerra Fria, as ações, o que aconteceu durante quase 50 anos da briga entre Estados Unidos e União Soviética. Lembrando que, de fato mesmo, a guerra concreta que não chegou a acontecer, ou seja, a gente não teve grandes massacres, grandes pessoas morrendo. Quando eu falo dessas pessoas, são civis, pessoas inocentes, mas tinha constante ameaça. E a ameaça era o quê? Verbalmente, e eles queriam mostrar a sua força. Quem está com o microfone? Então, aqui a gente tem uma divisão com relação a que aconteceu dentro da Guerra Fria. O que nós temos de azul está relacionado com o sistema capitalista, ou seja, Estados Unidos, e o que nós temos de vermelho está relacionado com a União Soviética, o sistema socialista. Dá para vocês verem direito? Não. Dá, né? Então, bora lá. Lado capitalista, nós temos... Deixa eu baixar aqui. Nós temos Plano Marshall, que estava responsável, ou seja, o seu objetivo era a reconstrução da Europa e Japão com relação ao comunismo. Aí tem um ponto de análise para vocês. O Japão, ele está localizado dentro da nossa divisão de país oriental e país ocidental, ele está do lado oriental. Ou seja, ele está localizado no continente asiático. Mas em nenhum momento o Japão, durante a Guerra Fria, durante esse processo, ele esteve do lado da União Soviética. Ele esteve do lado dos Estados Unidos. Então, a gente pode dizer o quê? Que todos os países
todos os países capitalistas durante a Guerra Fria, eles estavam localizados na parte ocidental, ou seja, na parte oeste, de acordo com o nosso meridiano de Greenwich, na parte oeste, pegando metade dos países da Europa, pegando o continente americano, com exceção de um único país. Que país era esse no continente americano? Cuba. Não era capitalista? Exatamente, Cuba. O único país da América que não era capitalista era Cuba. O resto, tudo estava do lado dos Estados Unidos. E o Japão, lá na Ásia, também era capitalista, apoiava os Estados Unidos. E lá embaixo, um continente oceânico, também os países eram de apoio aos Estados Unidos, ou seja, capitalista. Então, a gente podia perceber que o sistema capitalista ele dominava mais do que o sistema socialista, que estava localizado em que ponto? Na parte leste, de acordo com o meridiano de Greenwich, ou seja, oriental, pegando o resto dos países europeus, parte do continente asiático, foram unidos, mas eles eram cercados por países capitalistas. Por isso que teve a necessidade de construção do muro, ou seja, a cortina de ferro, como a gente chama. A gente fala Muro de Berlim porque ele cortou o país da Alemanha. Foi o único país que foi dividido ao meio. Os demais países, o seu território, ele permanecia igualitário, ou seja, se ele tivesse do lado capitalista, era todo o território. Se ele tivesse do lado socialista, era todo o território. Dúvidas até aqui? Não. Não? Então, continuando. Então, vimos que Plano Marshall era a reconstrução da Europa e do Japão, isso com relação ao capitalismo. A doutrina Truman, Estados Unidos apoiava as nações livres que desejavam resistir à dominação comunista. Aqui nós tínhamos o Pacto de OTAN, o Acordo de OTAN. Então, os países que eram socialistas e queriam sair, queriam se tornar capitalistas, receberam apoio dos Estados Unidos. Países que estavam na fronteira com o socialismo e queriam sair, recebia apoio dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele tinha uma preocupação de quê? Quanto mais aliado a gente tiver, mais força eu vou ter dentro do território, ou seja, dentro do nosso planeta. Porque Estados Unidos era a grande potência, era o país que reestruturava os demais, financeiramente e politicamente. Politicamente com a questão militar, os armamentos, armas nucleares, enviando os soldados. Aqui do lado da União Soviética, nós temos o seguinte, Comecon, que já era em contrapartida com o Plano Marshall. Então, aqui ele tinha uma assistência econômica para ajudar os países do lado oriental. O plano político, o plano militar, Pacto de Varsóvia, era para reestruturar os países, ajudar esses países a não perderem força para os Estados Unidos. Então, a gente pode perceber que, de um lado, nós tínhamos um plano econômico e um plano político, do outro lado, nós tínhamos um plano econômico e um plano político, ou seja, ambos mostravam que tinham condições de ajudar os seus países, tanto economicamente como militarmente. Aqui embaixo nós temos a União Soviética destruída, com sérias dificuldades internas, pressão das potências capitalistas, teve o seu fechamento ao mundo socialista, ou seja, ficou totalmente isolado. Aí vamos analisar. Vamos pegar vocês. Vamos supor que as meninas, elas representam um lado capitalista, Estados Unidos. E os meninos representam um lado socialista, União Soviética. O lado capitalista, o mercado era de exportação, tinha concorrência, ou seja, a livre concorrência, o valor dos produtos. As empresas, as fábricas, elas estipulavam aquilo que melhor lhe convinha. Já do lado socialista, os meninos, pegando vocês como exemplo,
Não era mercado externo, era apenas mercado interno. Então, o que vocês produziam circulava dentro do seu território, não vinha nada de fora. O dinheiro que era dentro do seu território socialista, ele não crescia, ele ficava estagnado ou diminuía. Vamos pegar vocês, meninos. Vamos supor que vocês têm R$ 20 cada um, certo? Então, vocês vão comprar uma caixa de marca-texto para vender. Vocês vão vender apenas dentro do seu território. O dinheiro que vocês compraram, ou seja, é um dinheiro que está no lado da União Soviética, nos países soviéticos. Vocês não fazem parceria com outros países. Então, os seus R$ 20 ele vai circular dentro do seu território. Ele não vai gerar lucro, porque vai sempre ser esse valor. E você vai chegar um momento que não vai ter mais de onde tirar. Então, vai ter uma crise financeira. Pegando as meninas com os mesmos R$ 20, vocês vão comprar uma caixa de marca-texto. Em vez de vender apenas dentro do seu bairro, dentro do seu território, você vai vender para fora. Então, a partir do momento que você tem maior número de pessoas comprando, você vai ter mais dinheiro para poder investir. Então, com o seu lucro, você vai comprar mais caixas e você vai vender em maior quantidade. Então, essa era a diferença do mercado capitalista para o mercado socialista. Capitalista conseguia crescer economicamente, socialista ficava parado, porque ele não exportava os seus produtos. Dúvida? Deu para entender? Não. Não? Deu. Deu. Aqui nós temos a queda do Muro de Berlim, que foi o processo de finalização da questão da União Soviética. Foi em 1989. Aqui em 89 eu tinha 6 anos. Por isso que eu digo que eu era da época dos primórdios. Tinha 6 anos de idade. Sou tão velhinha assim não, tá, meu povo? Então, ó, a queda do Muro de Berlim nós temos um marco que foi em 1989. Foi um marco principal. Flávia, tu bugou pra mim. Travou. PC Travei. queimou. Voltou. Aí, voltou. Pronto. Mais uma vez, a queda do Muro de Berlim iniciou em 1989. Foi um marco inicial, colocando um ponto final, ou seja, foi quando iniciou a queda do sistema socialista, foi com o início do Muro de Berlim sendo derrubado, e quem fez parte dessa destruição, ou seja, começou a derrubar o muro, foi a população, com a famosa machadinha, martelo. Então, eles queriam mostrar para o mundo que estavam cansados de um sistema socialista, de um sistema que eles não tinham direito à voz, que eles não tinham direito de se expressar, além da questão, principalmente na Alemanha, que após esse muro ser levantado, muitas famílias elas foram o quê? Separadas. Nesse período, após uma série de mobilizações populares nos países do leste europeu, ou seja, do lado socialista, deu-se início à queda de vários regimes socialistas existentes na região, principalmente dentro da União Soviética. A Alemanha, até então, dividida em duas partes, oriental e ocidental, ela passou a ser um processo de reunificação. Então, com a queda do Muro de Berlim, a Alemanha, que era dividida em duas, ela voltou a ser uma, ou seja, voltou a ser um único território. E aí vai a perguntinha para vocês. Quando a Alemanha se reestruturou, ou seja, ela voltou a se tornar um único território, qual foi o sistema político que eles adotaram? Foi o sistema de democracia, ou seja, as pessoas tinham o direito de escolher quem iria assumir, quem iria ficar no poder, ou foi um sistema comunista, que era um cargo passado hereditário, um cargo de ditador? Qual foi dos dois? Democrático. O democrático, ou seja, as pessoas, o povo, escolhia quem iria assumir o poder. E qual foi o sistema econômico? Capitalista ou socialista?
Capitalismo. Sistema capitalista, expansão, mercado. Então, a Europa atualmente nós temos sistema econômico capitalista em todo o território da Europa, mas nós temos a Rússia. E lembrando a vocês que a Rússia, por mais que ela tenha um pedacinho do seu território na Europa, ela é considerada um país asiático e não europeu. Tenham atenção a isso. A Rússia, ela pertence ao território da Ásia e não da Europa. E a Rússia, ela adota os dois sistemas, tanto capitalista como o comunista. Segue as linhas políticas comunista, mas econômica segue a linha capitalista. Deu para compreender? Deu. Sim ou não? Deu. Deu? Deu. Há alguma dúvida sobre a nossa aula de hoje? E aí? Não. Eu não tenho. Se tiver dúvida, aproveite para perguntar. Esse é o seu momento. Já acabou a aula. Tá acabando a aula. Então, Tchau. recapitulando, para a gente concluir. Recapitulando. Os dois países que fizeram parte da Guerra Fria, sistema socialista, ou Estados Unidos e União Soviética. Sistema capitalista e sistema socialista. Estados Unidos, capitalismo. União Soviética, socialismo. Chegou ao fim o sistema socialista, ou seja, chegou ao fim a União Soviética, porque o país não tinha mais condições financeiras, políticas e econômicas para manter o seu território, porque o povo já estava insatisfeito, começou a ter alguns movimentos do lado dos países do leste europeu, ou seja, oriental, com relação à crise econômica, à crise financeira. Por que que teve essa crise? Porque o dinheiro ele não gerava retorno, porque tudo era apenas no mercado interno, eles não exportavam seus produtos, então eles não tinham como expandir economicamente. A União Soviética levou uma proposta de paz para os Estados Unidos. Qual foi essa proposta que a gente viu em aulas anteriores? Eles acabarem com as bombas nucleares que eles tinham, ou seja, desativá-las. Os Estados Unidos não aceitou essa proposta porque achava que era um golpe da União Soviética para conseguir convencer eles a desarmar as bombas nucleares e depois atacá-la. Então, ele não aceitou. União Soviética, além de uma crise financeira, depois ocorreu a crise política e aí acabou o território sendo dividido em 15 nações. 15 nações, 15 países, que mesmo com toda essa divisão, o território da Rússia, ele ainda ficou em uma grande extensão territorial, é tanto que a Rússia é considerado o maior país territorial do mundo, ou seja, é aquele que tem a maior quantidade de terras. A Rússia tem as armas nucleares, bombas nucleares, e atualmente a Rússia não se dá bem com os Estados Unidos. Então, esse conflito entre eles ainda existe até hoje. Então, caso chegue a ocorrer alguma guerra, algum conflito, Estados Unidos e Rússia, eles não vão ser aliados. Eles vão ser o quê? Inimigos. Ok? Sim. Dúvida? Nope. Não. Estados Unidos não é o maior território do mundo, não. O maior território do mundo é a Rússia. O maior território do mundo em extensão territorial é a Rússia. Eu acho que ele está perguntando em questão de Militar. exército, Agora, economia. questão militar, questão política, questão econômica, a gente tem que analisar. Por quê? Quando se fala de questão econômica, entra um outro país em concorrência, que é o Japão. O Japão, ele é considerado uma grande potência econômica e ele tem essa disputa econômica com os Estados Unidos. A Rússia e os Estados Unidos, pegando só esses dois, eles têm disputas, eles têm grande poder. Estados Unidos tem um poder militarmente, por quê? Não porque é o seu território, ele tem grandes armamentos, estou falando de hoje.
mas é porque os Estados Unidos ele tem apoio de muitos países capitalistas. E a Rússia não tem esse apoio, ou seja, ela é praticamente sozinha. Apoio que ela vai ter é de Cuba, um país perdido no continente americano, é o único que segue a linha que a Rússia segue. Todos os demais seguem a linha dos Estados Unidos. É tanto que ano passado nós tivemos uma possível terceira guerra mundial, onde Estados Unidos queria atacar a Venezuela e o Brasil disse que iria apoiar quem? Estados Unidos. E quem iria apoiar a Venezuela? A Rússia. Então aí você percebe que Estados Unidos e Rússia, eles não vão se aliar. Eles vão se tornar inimigos. Eles têm esse conflito até hoje. Um não gosta do outro. Um tem a famosa raiva, rixa do outro. Deu para entender? Deu. Deu? Pois a gente vai encerrar a nossa aula por aqui. Só recapitulando para quem chegou depois. Páginas 70 e 71 da atividade da aula de quinta-feira. Eu quero apenas as respostas. O item e a frase que corresponde à resposta. Não precisa copiar o enunciado. Não vou esquecer do slide. Eu vou postar o slide, só que eu não vou Como é postar que é agora. atividade? Então, vamos só conferindo aqui quem está presente na aula de hoje. Bora lá. Alisson, Ana Letícia, Caleb, eu botei o nome do Caleb, Karen, Gabriele, Gustavo, Ingrid, João Gabriel, Cauane, Laiane, Marcos Almeida, José Marcos. Marília, Melissa, Naira, Pedro, Rebeca, Samuel, Cibele e Wesley. 19 alunos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ok. Então, encerrando a nossa aula de hoje, meu povo, vamos ficando por aqui. Tchau!